Olá pessoal, tudo bem? Bom, conforme prometido para vocês, né, eu vou fazer aqui uma explicação a respeito de pilhas, tá? E apresentar aqui ele na linguagem C, e aqui ainda numa linguagem, né, de algoritmo aqui para que vocês entendam como foi feito, tá certo? Bom, vamos lá. Pilha, então, ela é um conjunto ordenado de itens na qual todas as seções retiradas são feitas em uma das extremidades denominada topo. Então, isso que a gente já viu. Imaginem que esse documento depois eu vou disponibilizar para vocês, tá? Imaginem que isso aqui é uma pilha, tá certo? Uma pilha de pratos, ok? Por exemplo. E a inserção, né, e a retirada, que a gente fala, é sempre no topo, ok? Ou seja, eu não consigo puxar o último prato, né? Eu tenho que sempre colocar, né, o last input, first output, ou seja, o último a entrar é o primeiro a sair, né? Esse exemplo tá bem explicado lá no plantão passado, tá? Bom, e as operações que nós temos é push, tá? Push insere o item, tá? Push é empurre, perfeito? Insere o item X no topo das pilhas. Então imagine aqui uma exceção, eu venho e insiro o item aqui. O pop, ele remove esse item do topo da pilha, tá? Então, se a gente observar, né, esse exemplo aqui, nós estamos inserindo, ok? Nós vamos inserir o valor aqui. Isso é o push, tá certo? O pop, ele pega esse valor e tira ele daqui, tá? Initialize, né, ou inicialize, ou iniciar pilha, é o que? É quando a gente cria uma pilha que ela é vazia, tá certo? Com todos os elementos disponíveis para ser utilizados. Full e empty são opções para a gente testar a pilha para saber se ela está cheia ou se está vazia. Isso aqui são, vamos dizer assim, nome das operações oficiais, né? Obviamente a gente pode trazer isso para o português quando for implementar, tá? Então observem aqui, né, uma pilha, ok? E aqui eu tenho a base da pilha, certo? Aqui eu tenho o topo da pilha. Percebam que só usei 3 elementos, né? Aqui eu ainda tenho 3, né, casas disponíveis, duas casas disponíveis para ser utilizada. Toda vez que eu inserir, eu pego um valor e coloco ele sempre no final. Toda vez que eu for retirar, eu pego esse valor que está mais em cima aqui e vou retirando, ok? Alguns exemplos da função, né? Então a gente tem aqui um vetor S, que simula uma pilha com uma dimensão n. Isso aqui é o número máximo de elementos da pilha. 1, 2, 3, 4, 5, nesse exemplo nosso aqui. E o ponteiro, né, indica a posição do último elemento inserido na pilha, ou seja, esse aqui vai ser sempre o topo da pilha. Então, se eu for inserir alguém, vou inserir aqui, certo? Se eu for remover, o primeiro que vai sair é esse aqui, ok? Então, essa é aquela explicação passada lá de uma outra forma. Tá? Vamos ver um exemplo aqui. Imaginem essa pilha aqui, tá? Olha aqui como que aconteceu com essa pilha. A entrada foi feita da seguinte forma. Eu peguei o A e coloquei na pilha. Então, olha lá que o A está lá embaixo. Eu peguei o B e coloquei na pilha. O C, coloquei na pilha. O D, coloquei na pilha. E o E e o F, assim por diante, né? Então, minha pilha ficou desse jeito aí. Né? Aqui um exemplo. Imagine aqui uma sequência, ó. I é de inserção, R de retirada, só para vocês compreenderem, tá? Bom, eu fui lá, então vamos, né, refazer o exemplo aqui da pilha. O que eu entrei? Na verdade, o primeiro valor que eu entrei foi o A. Né? Vou colocar aqui 1, 2, 3, 4, 6. Vamos inserir uma coluninha aqui. Para que fique fácil de vocês visualizarem, tá certo? Então minha pilha, inicializei minha pilha. Então, isso aqui, ó, inicializei minha pilha. Criei uma pilha vazia, tá certo?
aqui pediu para eu inserir, então eu tenho que pegar e dar um push. Push é a inserção. Vou inserir, pediu para eu inserir um valor aqui. A entrada na pilha é o A, certo? Então eu venho aqui, inserir o A. Ótimo. Depois pediu para eu inserir o B, então eu venho, coloco o B. Depois pediu para eu inserir o D, certo? Depois inserir o E. Depois inserir o F. Ok? Faltou o C ali, né? O C, depois o D, depois o E, depois o F. A entrada, né, ela é sempre assim, então percebam que, né, a gente vai fazendo essa inserção desse jeito, perfeito? Agora observem o seguinte, dados esses valores, eu pedi uma sequência aqui, ó, insere, insere, remove, insere, insere, remove, insere, remove, remove, insere, remove, remove. Vamos ver o que acontece? Primeiro o valor que eu vou utilizar é o A, né? Então aqui pediu para inserir. Eu vou pegar o meu A. Então eu tenho aqui o disponível para usar. Pediu para inserir. Primeiro item aqui, eu vou pegar o A e vou inserir ele lá na linha. Aí vai pedir para eu inserir de novo. Vou pegar o B e vou inserir ele, tá vendo? Então ele entrou no topo, né? Ou seja, okay? Em cima do A, tá certo? Aí pediu para remover. Eu venho, pego o B, removo o B. Pediu para eu inserir de novo. Eu venho, insiro o C lá, tá certo? Aí pediu para eu inserir mais uma vez. Pego o meu D, insiro ele. Ótimo, tá? Agora pediu para eu remover. Eu pego esse D, coloco ele lá, ok? Agora pediu para eu inserir de novo. Venho aqui, coloco o E, tá certo? Agora vai pedir para eu remover duas vezes, ó. Remove, remove. Então eu vou tirar o E daqui e vou tirar o C dali, ok? Agora vai pedir para eu inserir. Inserir, tá certo? Pediu para eu inserir o F. E agora vai pedir para eu remover. E agora vai pedir para eu remover posteriormente, ok? Então, ou seja, eu fiz todas as operações que ele me pediu. Olha lá a saída, BDSFA, BDSFA, exatamente o que estava aqui em cima, ok? Isso só para vocês terem uma noção de como que é o funcionamento da pilha, né? Você vai inserindo os valores à medida e quando você vai retirando, você não retira lá de baixo nem do meio, você retira aqui do topo, tá certo? Então prestem atenção que na inserção, né, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que incrementar o topo da pilha, né? Olha só, por enquanto a pilha está vazia, né? Quando eu coloco um valor aqui, qual que é o próximo, né? Vamos dizer assim, qual que é o próximo topo da pilha? É esse. Então ele passa a ser o topo, tá? E armazena a informação aqui, ótimo. Aí eu vou colocar um outro. Eu pego, incremento o topo da pilha, agora o topo vai ser esse. Pego a minha informação, coloco aqui, certo? Aí vou dar um push de novo. Eu incremento o topo da pilha, falo que essa pilha vai ser essa, que o topo vai ser esse, e coloco a informação ali, né? E assim por diante, tá ok? Bom, quando é retirada, a gente obtém o valor presente no topo da pilha. Então esse aqui que é o valor, tá? Aí a gente pega e retira ele, tá? E passa a falar que esse aqui é o próximo, né? Próximo da lista. Perfeito? Bom, como que é, né, numa linguagem mais simples, a modelagem de uma pilha? A gente precisa de um vetor para armazenar as informações, a gente precisa de um indicador da posição atual do topo, né, para saber onde que eu vou colocar no vetor, e a gente precisa de uma constante que vai dizer quando a pilha está cheia e as outras para mostrar erro. Então, dê uma olhada aqui, ó. Uma constante que é o tamanho de elementos que tem na pilha, né? Isso aqui é um tipo, né, que nós vamos fazer o seguinte. Os dados, né, onde eu vou ter um vetor de 100 posições, 10 posições que eu defini, né, um tipo inteiro, e um inteiro topo, sempre me indicando qual que é o topo naquela pilha ali, tá certo?
é como se eu tivesse essa posição aqui, isso tudo aqui é uma pilha, né? E tivesse aqui do lado, vamos colocar aqui. É como se eu tivesse isso aqui disponível e mais um campinho aqui para eu guardar qual que é o topo. Então, se esse está usado e esse está usado, ele vai lá me falar que o topo é o 3, tá certo? Bom, que a gente precisa fazer? Colocar e retirar dados da pilha, testar se ela está vazia ou está cheia, inicializar ela, né? Como a gente coloca e retira os dados dessa pilha? A gente empilha, né? Ou a gente desempilha. Isso aqui então é o push, certo? E esse aqui é o pop, ok? Então lembrem sempre de push, tá? É inserir. Push em inglês é empurrar. A gente confunde normalmente, né? Que push no português parece puxar, né? Mas não, tá? Push é empurrar. Então push insere. Pop retorna. Lembra do pop do e-mail, tá? Do pop 3 lá, é uma boa semelhança, ok? Bom, aqui alguns algoritmos. Por exemplo, quando a gente inicializa uma pilha, a gente diz que a pilha, né, o topo dessa pilha tem que receber -1. Isso aqui é um algoritmo, um meio Portugal, né? Desculpa, ok? Ou seja, fala que não tem topo ainda, mas começou a pilha. Quando a pilha está cheia, né, a gente faz o seguinte: se o topo da pilha, né, tiver o máximo que tem a pilha -1, por que esse -1? Né? Porque como a gente viu em vetor, se eu tenho 6 posições aqui, na verdade eu tenho posição 0, posição 1, 2, 3, 4 e 5. Quando vai ser cheio? Quando, né, o topo for igual a 5. Então eu tenho 6 posições, 6 menos 1, 5. Certo? Então tá aqui. Então retorna, né, se for verdade, se não, retorna falso lá. Olhar se a pilha está vazia. Se o topo é igual a -1, né, ou seja, 0, ela pode ser usada, e se, né, ela já tem uma posição, e no -1 não tem nada. Então, verdade e falso. Como que a gente empilha? Né? A gente empilha o seguinte, ó. Se a pilha for cheia, então a gente retorna lá o erro de pilha cheia. Né? Ou seja, se tiver cheia, não tem mais como empilhar nada. Caso contrário, se não, a gente pega o topo, né, e coloca o topo que está +1. É aquilo que eu fiz. Né? Ah, o topo é esse, então, né, que esse é o primeiro, então o topo vai ser esse aqui. E faço o seguinte, pego os dados, né, e coloco lá nesse topo. Okay? Então vamos considerar aqui, ó, por exemplo, a pilha vazia, né? Então o topo é -1, não tem. Então o topo vai ser esse. Pego e coloco o dado ali. Pronto. Esse é o topo da pilha. Perfeito? E aí retorno esse topo da pilha aí. Ótimo. Então se eu fosse empilhar de novo, aí eu venho, o topo é esse. Então agora o topo passa a ser esse. Insiro o valor, retiro daqui. Tá ok? Naquele algoritmo ali. Tá? Então estamos fazendo aqui da programação. Antes eu havia explicado só... não retiro não, desculpa. Antes havia explicado só, né, literalmente. Então, ótimo. Então, eu já tenho 2 posições utilizadas, já sei qual é o meu topo. Quando eu for inserir, eu vou pegar esse topo, somar +1 nele, aí o topo vai passar a ser esse cara aqui, coloco o valor que eu preciso, né, esse aqui deixa de ser topo, e assim por diante, ok? Então, esse aqui é o empilha. E o desempilha, né? Olha lá se a pilha está vazia, né? Se tiver, retorna a pilha vazia. Caso contrário, pega o topo e tira -1. Então fala, você que é o topo? Não, então você some e o topo passa a ser você. Tá certo? Então, conceitualmente, na linguagem, na programação, é isso que nós estamos fazendo. Ok? Aqui, alguns outros exemplos para olhar qual que é o topo, né? Olhar se... para desempilhar tudo, tá? Vou deixar aqui de exemplo lá e esse arquivo vai estar disponibilizado para vocês. Bom, no guia nosso está isso exibido em Pascal. Né? Então percebam aqui, eu tenho um tipo pilha, né, que é um registro,
tem o topo, que é um inteiro, e tem os elementos, que é um vetor, esse máximo aqui nós que definimos, né? Tem um negócio que se chama inicia pilha, que diz o seguinte, que, né, chama de P a nossa pilha, que essa pilha, o topo dela vai ser igual a 0, ou seja, não tem nada ali. Tem o empilha, o que o empilha faz? Olha se o topo está cheio, né, se o topo for igual a máximo. Se for, então mostra aqui overflow. Caso contrário, diz o seguinte, né, que o topo é incrementado, então o topo ele deixa de ser 0, vai passar a ser 1, e o elemento, né, daquele 1 vai receber o valor que eu preciso. E aqui eu tenho o desempilha, né, tenho a pilha e recebo o valor. Se o topo for igual a 0, então um underflow, ou seja, né, tá vazio. Caso contrário, eu pego o D lá e recebo ele, pego o elemento que estava naquele topo, ou seja, eu vou tirar ele dali e decremento o topo. Okay? Então isso é o código lá. O código que eu havia passado para vocês é esse código aqui da linguagem C++. Tá? Vou mostrar ele, na verdade vou mostrar a linguagem no C primeiro, para depois vocês verem o C++. Vocês vão ver que, né, como que o C++ é mais inteligente para trabalhar nesse ponto. Bom, então aqui o que eu tenho? A inclusão das bibliotecas que eu preciso. stdio, stdlib. Aqui eu tenho uma estrutura pilha, certo? Essa estrutura pilha, ela tem um inteiro, que é o número, e o próximo aqui, que também é um tipo de pilha, ok? Bom, aí aqui eu tenho o meu main, que vai até lá embaixo, certo? Aqui o que eu faço? Eu preciso instanciar, né, essa estrutura que eu criei. Vou chamar aqui uma estrutura de topo, ok? Vou falar que ela começa como null aqui e vou alocar esse malloc aqui, tá, gente? É para alocar memória, tá, no sistema para esse topo, para essa pilha que eu criei, tá? Então eu estou criando pilhas vazias, né? Aqui eu falo que o topo, o número dela é nulo, e falo que o topo, o próximo dela é nulo, tá certo? Só para, né, falar que não tem nada não. E crio também uma pilha auxiliar aqui, que ela vai nos ajudar ao longo da atividade. Declaro um inteiro, chamado de OP, e dou um do. O do, ele vai rodar, ó, enquanto a operação for diferente de 5. Né, isso aqui representa que é diferente, né, exclamação igual, né? Então, enquanto for diferente de 5, ele vai rodar. Quando ele for igual a 5, ele vai passar aqui para baixo. Quando passar aqui para baixo, não tem mais nada, o programa encerra, ok? Bom, o que eu faço aqui? Uso o system.cls para limpar, e aqui uso o printf, né? Escrevo lá, menu de opções, printf, 1 para inserir na pilha, 2 consultar na pilha, 3 remover, 4 esvaziar, 5 sair. Peço para a pessoa digitar a opção, e o scanf, o que eu faço? Eu pego o que a pessoa digitou, certo? Gravo com um inteiro na variável OP. Percebam que aqui para apontar a posição dela na memória, né? O ponteiro dela. Bom, se OP for menor que 1 ou, né, isso aqui representa o ou, maior que 5, eu digo que a opção é inválida. Tá? Então, só para a pessoa saber, se ela digitar de 1 a 5, vai passar para baixo. Qualquer coisa menor que 1 ou maior que 5, opção inválida, tá certo? Aqui é o seguinte, ó, se essa opção for igual a 1, então o igual no if nós representamos com, né, 2 iguais, a gente, ó, printf, digite o valor a ser inserido na pilha. Então eu instancio a pilha, né, chamada aqui de novo. Então percebam que aqui, tá, esse asterisco aqui é para indicar um ponteiro, ou seja, para que ele pegue, né, o valor que já está na memória dela. Tá? Aloco memória para essa pilha, então isso é importante fazer isso no C, tá? E uso o scanf. O que o scanf faz? Ele pega como inteiro e grava lá na pilha novo número, ou seja, fez isso aqui, ó, né? Percebam, ele pega, então esse cara está quietinho,
né? Então ele vai pegar o número, né? Ele vai pegar, vai gravar o número aqui, por exemplo, né? E vai pegar, vai falar que o próximo, ou seja, o próximo que vai estar disponível aqui, tá? É o topo. Perfeito? Então, por enquanto aqui, topo é nulo, tá certo? E aí eu venho e digo que o topo, né, recebe a pilha nova lá. Então, o que aconteceu? Esse topo, eu estou sempre guardando o tamanho da pilha, né? Lá no topo, eu tenho sempre lá essa pilha aqui. Então, essa pilha nova é a pilha que eu estou, né, utilizando. Perfeito? E aí, eu uso esse topo para me falar o seguinte, que novo, próximo, né, recebe o que vale em topo ali. Ótimo. E o topo recebe o que está lá no novo. Ou seja, o que eu coloquei, né, aqui. É como se eu estivesse trabalhando ali, gente, com 3 pilhas. Tá? É isso que eu estou fazendo. Estou trabalhando com uma pilha aqui que eu chamo de novo. Uma pilha aqui que eu vou chamar de topo, né? Uma pilha que eu vou chamar de topo. E uma pilha que eu vou chamar de auxiliar. Tá? Eu estou trabalhando com 3 pilhas ali. Tá? Então, o que eu faço? Primeiro, eu venho aqui, crio essa pilha nova. Então, tá lá, pilha novo, né? Digo o seguinte, grava, tá, no número, ou seja, grava nesse vetor, que é o primeiro aqui, porque não tem nada. Grava alguma coisa ali. Vamos gravar o 2, tá? Aí eu vou lá no novo e digo que o próximo a ser utilizado é o topo, tá? Então, eu venho e digo o seguinte, o próximo a ser utilizado vai ser essa pilha aqui. Então, não tem nada, é esse elemento aqui, né? Então, esse elemento tá lá representado, certo? E digo que esse topo vai receber o novo, ou seja, então ele vai receber o valor que está ali e pronto. Esse aqui vai ser o próximo a ser utilizado. Acabou. Tá, ok? Beleza. Então, inseriu, ótimo. Aí vem, opção 2, se OP for igual a 2, ou seja, se a pessoa digitar 2, consultar toda a pilha. Se o topo, né, for igual a null, o que acontece? A pilha está vazia. Caso contrário, else. Printf, consultando toda a pilha. Auxiliar recebe o topo. Então, pega esse cara aqui, duplica ele para cá. Certo? Duplicado. Só para exibir. E o que eu faço? Dou um while. Enquanto não for null, eu vou fazendo o quê? Eu vou mostrando os números, né? Printf como inteiro, o número que eu preciso, o número que eu quero, auxiliar número. Então, eu vou mostrar esse, né? A tela ser nula. Nesse caso, só vai mostrar um valor. Ok? E vou dizendo que o seguinte, auxiliar vai receber sempre auxiliar próximo. Ou seja, vai sempre, né? Vamos supor que sejam esses valores aqui. Então, ele vem, mostra esse valor. Então, arrancou esse valor daqui, agora sobrou esse. Pega esse, passa para cá. E aí, conta de novo, mostra esse valor. Aí vem, arranca ele, certo? Vem aqui, acessa. E assim por diante. Então, mostra, faz a exibição de todos os valores. Isso é se a operação for igual a 2. Se a operação for igual a 3, diz o seguinte, remove da pilha. O que é a operação igual a 3? Eu digo que se o topo for null, né, ou seja, se não tiver mais nada lá dentro, eu digo que a pilha está vazia. Pega esse auxiliar, recebe o topo, né, só para eu trabalhar. Né, é o mesmo, mas é só para eu trabalhar aqui. E digo o seguinte, que o valor removido é topo número, ou seja, vai ser sempre a última opção aqui. Vamos supor, nesse caso aqui, ó. Né? Então, aqui, esse foi removido. Tiramos 2 ali. Tá? Aí eu digo que o próximo topo vai ser esse aqui. Tá? Então, esse vai ser o próximo a ser removido ali. Tá? E esse free aqui, como eu aloquei memória lá, né? O malloc, eu preciso do free. Tá? Para desalocar a memória.
No 4 é o seguinte, eu preciso esvaziar a pilha. O que é esvaziar a pilha? Eu olho se ela já não está vazia, né? Se ela não estiver vazia, eu pego esse auxiliar, recebo esse topo aqui. Enquanto esse auxiliar não for nulo, ou seja, existem coisas nela ainda, o que eu vou fazer? Vou pegar o topo, receber o que é próximo, o próximo dele aqui. E vou limpando. Né? Vou limpando esse auxiliar e vou fazendo essa operação até acabar com todo mundo. Perfeito? E essa, gente, é a implementação dele na linguagem em C. Tá? Percebam que é igual à linguagem C++. A diferença são os comandos. Né? Percebam que na linguagem C++ vai ficar mais prático. Observem. Aqui o que eu faço? Eu tenho duas bibliotecas que eu utilizo lá. iosstream e o con.io. Okay? Uso esse using namespace std para não precisar, por exemplo, fazer isso aqui. std coach toda vez. Tá? Então eu já coloco ali em cima. Crio uma estrutura, perceba a diferença. Só que eu preciso typedef, struct. Né? Aqui é só o struct, o nome dela. Crio um inteiro, crio lá um próximo como tipo de pilha. Aqui eu só instancio, o topo recebe nulo e crio uma pilha auxiliar. Não preciso alocar na memória, tá certo? Não preciso falar que eles são null também. Tá? Crio lá meu int. OP, começo o meu do. Aqui, ao invés de usar printf, tá? Entre parênteses, eu uso count duas vezes o sinal de menor e mostro o que eu quero. Aqui, ao invés de eu mostrar o scanf, que tipo que eu quero gravar de variável, que tem que ser ponteiro, memória, isso aqui, eu uso cin, o sim, e dois sinais de maior para qual que eu vou guardar, tá certo? A diferença é essa, percebam. Né? E, obviamente, como aqui eu não preciso disso, aqui, quando eu vou criar uma pilha, né, essa linha 38 aqui, o que tem de diferente? Eu falo que é o seguinte, uma pilha, né, um novo do tipo pilha, vai ser criado. Então, esse new aqui, tá? Isso aqui eu fiz lá em cima, eu aloquei ele na memória. Tá? No C eu fiz desse jeito. No C++ eu faço desse jeito aqui, tá certo? Bom, e outra diferença é aqui, ao invés do free, porque lá eu usei malloc, então eu uso free. Aqui, se eu usei o new para começar a pilha, eu utilizo o delete, tá certo? Então, percebam a diferença entre a linguagem C e a linguagem C++, nesse caso aqui. É o count e o sim, tá? Não vai mudar a estrutura do programa, não, tá? Existem outras formas, vocês podem utilizar isso aqui, tá? Para, através disso aqui, criar o código de vocês, tá certo? O importante é que vocês entendam o funcionamento, tá? Então, porque a linguagem C, que a C ou a C++, ela não vai ter muita diferença. Na verdade, quando nós utilizei aqui o C++, é para mostrar para vocês mesmo uma diferença, né, que existe entre as duas, e obviamente já facilitar o trabalho, de apresentar algo novo para vocês. Por quê? O que mudam são os comandos, a estrutura, as coisas são a mesma, tá certo? E a linguagem C++, ela já é muito familiar com linguagens como Java, por exemplo. Né? Então, o C é o básico, o C ele é lá de trás. Né? O C++ já foi uma evolução, já permite algumas outras, né, algumas técnicas melhores. Então, por isso optar. Mas eu sempre vou mostrar, então tentar mostrar dois códigos ou um código, um algoritmo, para que vocês não tenham dificuldade quanto à linguagem, tá? Possam implementar essa linguagem, essa ferramenta em qualquer linguagem que vocês quiserem, tá ok? Então, não se preocupem com isso, tá? Para que vocês possam evoluir aí. O que eu pedi na atividade, né, na atividade 5, foi exatamente implementar isso aqui. O que é? Né? Colocar para rodar aí, perfeito? Por quê? Na nossa próxima atividade nós vamos ver fila, e aí vocês vão utilizar a fila e a pilha para fazer uma atividade que eu quero, tá certo? Então tá lá funcionando de acordo com o que a gente precisa, tá ok?
ok? Bom, isso foi a implementação, então, dele, né, como algoritmo, né, simples aqui, tá certo? Dei uma explicação para vocês. Aqui, eu espero que você, né, fique fácil de compreender esse texto. Guardem bastante esses nomes aqui, tá, gente? Push, pop, initialize, vamos começar a utilizar eles para que vocês guardem na cabeça, tá? Então, lembra lá do push é empurra, né? Ou seja, inserir, pop é retorno, ou seja, trazer, né? Initialize, full e empty, ok? Bom, tá aqui esse material, vou disponibilizar lá para vocês, junto com esse que já está lá e junto com essa pilha sequencial aqui, tá? Implementado na linguagem C. Perfeito? Espero que tenha sanado algumas das dúvidas de vocês, tá, gente? Agradeço muito pelos comentários, pelos retornos dos correios e tudo mais. E é isso mesmo, vou sempre buscar conciliar aquilo que é ideal para todo mundo, tá? Não estou aqui para prejudicar, pelo contrário, estou aqui para trazer para vocês tudo da melhor forma do que tem de mais atual na área de programação, tá? Então, é interessante, eu particularmente acho interessante conhecer um código em várias linguagens, né? Poder implementá-lo em várias linguagens, porque um programador de verdade, costumo falar isso para outros alunos meus, um programador de verdade ele não se importa com a linguagem, né? A linguagem não é o principal problema dele, né? Um programador de verdade ele precisa dar conta da lógica, ele precisa entender, né, o que está sendo feito. E a linguagem, o que muda são palavras, né? Nós podemos, por exemplo, implementar isso aqui em Java em 2 segundos, né? Muito simples, muito rápido, né? Mas a lógica vai ser a mesma. A forma como você pega um valor, como você consulta um valor, como você tira um valor, né? E como você arranca tudo, é a mesma. A lógica é a mesma. O que muda, tá? Aí são as sintaxes, são as linhas do programa, tá? Estejam à vontade para fazer em qualquer linguagem de programação, tá, gente? E sempre que vocês tiverem dúvida, tá, sobre como fazer qualquer coisa, só me questionar, tá joia? Por favor. Tá? Vou encerrando por aqui e no mais a gente conversa, tá ok? Obrigado.